Na Volta a gente compra? Como assim? Olá, estamos aqui com mais um podcast Na Volta a gente compra. O episódio de hoje é com a Sâmia e a Ruane, duas mães fitness, que tem algumas coisas aí pra contar, que eu não posso falar demais não, né? Eu dou spoiler, vou deixar as bonitas falar. Mas duas mães incríveis, a Sâmia é mãe de primeira viagem, a Ruane já tá sendo a segunda gestação dela. Então aqui a gente vai estar tendo uma experiência, tipo, expectativa versus realidade, né? Ela que tá vivendo a gravidez de novo, então o que passou lá na primeira, ela já vai estar mais veiaca. Eu e a Sâmia aqui não sabe de nada, então... Então, bora lá, vou deixar elas se apresentarem. Grávida tem preferência? Bom, meu nome é Ruane, eu tenho 35 anos, essa é minha segunda gestação. Na verdade, é a terceira, eu tive uma perda aí no meio do caminho, mas, né, minha segunda, e a segunda menina, a minha primeira, Isabel, tá com 4 anos, e agora eu já tô aqui caminhando para na 20ª semana e logo cheguei a segunda. Sou engenheira civil, mas atualmente, na verdade, desde a minha primeira gestação, eu me afastei mais do trabalho, fiquei mais home office, e trabalho também com uma marca fitness, de roupa fitness, mas tentando conciliar isso tudo com a maternidade, então, eu optei por fazer isso tudo mais de casa mesmo. Um pouquinho da história. Claro, claro. E vocês, Sâmia? Eu sou a Sâmia, eu sou psicóloga, sou mãe do Ian, casada, tenho 29 anos, quase 30. Eu moro aqui em Goiânia tem 12 anos, vim para estudar e por aqui fiquei, já me adaptei, tô aí. E é isso. Ok, então bora lá. Para vocês terem uma noção, eu vou seguir a ordem cronológica da vida, gestação, puerpério, né, até chegar na idade atual dos nossos filhos. Para você, Ruane, a sua gravidez da primeira, Isabel, foi planejada? Você tinha quantos anos? Você tem 35? Tenho 35, foi com 30. Então, foi planejada? Como é que foi? Te pegou de surpresa? Como é que você lidou com a gestação? Foi planejado e não foi. Como? Tipo assim, eu quero... Então, a gente, né, eu e meu marido, assim que casamos, a gente, vamos dar um tempo pra gente, né, ter nosso primeiro filho, vamos aproveitar um pouco a vida, viajar, a gente sempre amou muito viajar. Então, a gente pensava, vamos esperar aí uns 4 anos, pelo menos, né, aproveitar a vida de casado, dar 2, pra depois encomendar. Mas, assim, desde que a gente casou, eu não usava pílula mais. Então, assim, estava aberta desde sempre. Se viesse, acontecer. E a gente resolveu fazer uma viagem, a gente vendeu nossas coisas e a gente resolveu ficar fora por 2 anos, viajando mesmo. E aí a ideia era, depois que voltasse, a gente ia, né, pensar na gravidez. Só que Deus tinha outros planos pra gente. A gente ficou fora 1 ano e meio, aí eu engravidei. E assim, coincidentemente, eu descobri a gravidez 1 dia antes de decretarem o fechamento pela pandemia. Nossa, Então, a gente estava viajando, a gente estava na Espanha, e com planos de continuar viajando, né? Assim, a gente não tinha noção ainda da pandemia e tal. Mas aí tinha planos ainda de ficar mais 1 ano, assim, viajando para voltar. Mas aí veio a pandemia, veio a gravidez, né? E aí isso deu um medo muito grande na gente pelo desconhecido, né? Imagina, ser grávida fora do país e, né, com pré-natal. Isso, o que eu faço? E aí a dificuldade de voltar também. Enfim, aí foi um meio caos, assim, a descoberta da gravidez. Então, a gente era aberto a ter, mas era um momento que não estava 100% planejado, né? A gente tinha outros planos. Mas, enfim, aí conseguimos um voo de repatriação para poder voltar. Um caos, assim, da pandemia. E aí voltamos e vida que segue, né? Mas a gestação foi tranquila? Você, tipo, teve algum empecilho ou seguiu? Foi tranquila, na medida do possível. Porque... eu passei muito mal, assim, aqueles 3 primeiros meses da gestação, de enjoo, eu não saía da cama, assim, literalmente.
Eu acordava passando mal então, essa foi a dificuldade da minha gravidez, né? Depois que inteirou lá, né, o 3º mês e tal, já estava para voltar também para o Brasil, aí as coisas começaram a melhorar e o final da gravidez foi tranquilo, mas assim, questão de intercorrências, vixe, nenhuma, graças a Deus. Bacana, amém. Segura aí um pouquinho, que a gente vai entrar já no assunto do parto. Vamos fazer esse equilibradinho para as duas ir falando. Agora conta você, Samia. Planejou ter o Ian? Foi de surpresa? Como é que foi a gestação? Então, a gente casou e aí eu falei, quero esperar 2 anos para poder ter filho e tal. E aí veio a pandemia, aí na época a gente falou, não é a hora, não, todo mundo muito instável. E aí quando foi no ano de 2023, não, 22, no final do ano, eu descobri que eu tava com um probleminha no útero. E eu precisei passar por uma cirurgia e tudo, então aquilo foi assim meio que um gatilho pra gente falar, não, acho que agora a gente pode tentar, né, e tal, que a gente tava esperando a melhor hora. E assim, aconteceu isso, né? E aí foi muito rápido, porque aí, em novembro eu passei pela cirurgia, em dezembro a gente decidiu, parei de tomar a medicação e em janeiro eu engravidei. Então foi meio que um planejamento, mas um susto também. Você não achou que seria tão rápido por conta da recuperação da cirurgia e tudo? E a gestação, você teve enjoo? Como é que foi? No início, aqueles 3 primeiros meses foi assim, difícil. Passei mal, dormia demais, aquele sono. Não, sono não. Um sono maravilhoso. E foi mais difícil, assim, os 3 primeiros meses. Aí depois, assim, mais pro meio, eu tive uma condição chama costocondrite, que é uma inflamação na costela. E aí eu sofri muito, foi até o final da gravidez com essa inflamação. Aí foi por conta do tamanho do bebê? Ele chutava a costela, assim, essa parte de cima, e como chutou muito tempo, inflamou o nervo. E aí eu fiz acupuntura e tudo. O certo seria tomar anti-inflamatório, mas a médica achou melhor não entrar com medicação, então a gente tentou os meios mais alternativos, assim, que foi a acupuntura, mas assim, amenizou, mas gente, vocês falando de enjoo, eu não enjoei. Nossa, eu que bênção. Privilegiada esse ponto foi. Não enjoei. Fui privilegiada. O único desejo que eu tive foi... Vocês tiveram desejo? Não. Eu tive um esquisito. Eu gostava de mastigar a bucha. E eu era muito julgada. Mas eu não sou a única. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver que tem muitas grávidas. E aí descobri que é falta de ferro. É insuficiência de ferro que faz você querer mastigar bucha. Aí tem mãe que quer comer telha, barro. Já vi esse negócio. É por conta disso. De telha. Eu não tinha essas doidas. Tanto que o mês-versário do Yuri de um mês, a gente vestiu ele de bucha. A vontade de buchinha. E o parto? Como que foi o parto? O seu parto foi cesárea, normal? Foi normal, mas eu lembro que quando eu descobri a gravidez, assim, vinha na minha cabeça que eu ia ter um parto cesárea, porque minha mãe teve cesárea. E aí eu lembro muito de ouvir, assim, você é muito pequenininha, né? Você não vai conseguir ter um parto normal. Então eu tinha isso na minha cabeça, de que eu não ia conseguir. Então, na minha cabeça mesmo, eu não tinha opção. E aí eu comecei a pesquisar sobre, né? Foi o primeiro momento, assim, que eu realmente foquei em pesquisar e saber mais sobre parto, sobre a maternidade. E aí fui estudar. E eu, sim, sou a louca do estudo pra tudo. E aí fui atrás de informação, fui ver vídeo, né? Pesquisar pessoas mais atualizadas. E aí descobri que era um grande mito isso. E a partir de então eu falei, eu vou tentar um parto normal, né? Seja o que Deus quiser. Apesar de a gente até estava conversando antes, né? Que quem acaba escolhendo a via de parto, no final das contas, é o bebê, não é a gente, né? Mas o que deu para eu me preparar, eu me preparei para. E aí foi um parto normal. Graças a Deus deu tudo certo. Foi um parto super rápido. Você ficou quanto tempo no trabalho de parto? Eu comecei a sentir, assim, os pródromos, né? As primeiras contrações, nem tinha dor ainda, eram umas 10 da noite, que eu falei, olha, eu tô começando a sentir algo. E aí, foi evoluindo, quando foi mais ou menos uma meia-noite, 1h, eu entrei em contato com a minha enfermeira obstetra, que ela ia lá pra casa pra acompanhar, né? E aí ela falou, vai tomar uma ducha, vê
vamos ver se realmente vai engrenar ou se... Porque acontece muito, né? De à noite começar... À noite o bicho pega. Pega. E aí, às vezes passa, e aí durante o dia, né? Passa, mas enfim. Aí o meu engrenou, foi muito rápido. Ela, quando deu 1 hora, mais ou menos, da manhã, ela estava lá em casa. Ela chegou, eu estava com 3 centímetros dilatada. E aí, enfim, ela ficou comigo lá mais um tempinho. Logo, a gente foi pra maternidade. Cheguei na maternidade, acho que com 8 centímetros já. Nossa, Foi super rápido. Foi rápido. E aí, lá eu fiquei mais 1 hora, 2 horas. Quando foi 4h50, ela nasceu. Aí foi. que tem mães que ficam muito tempo. Inclusive, no início eu falava que queria parto normal, mas eu sou muito ansiosa. Então, 39,1 eu tirei o menino. Só não tirei antes porque era domingo e o médico falou que não ia trabalhar no domingo. Mas eu confesso que todo mundo fala assim, é uma dor louca. Eu falava, mas eu queria sentir. Mas a minha ansiedade falou mais alta e eu tirei o menino. Você falou assim, eles que escolhem, né? Coitado do Yuri. Minha mãe A mãe foi lá e... eu professor, gente, você vai ver pra onde você está vindo. Ai, gente, a virginiana lá. Vai nascer 10 horas. Mas então, a minha veio, assim, veio com 37 semanas e 4 dias, então... Nossa! Então eu falava assim, quando eu inteirei 37 semanas, eu falava, você pode vir. Eu faço de 37, já não é prematuro, né? Eu falava, 37, já é muito bem-vinda. Ela arrasou. Arrasou mesmo. Nasce filho de burro, 40... O meu, Não, 42, né? Conta aí do seu. então, meu parto foi cesáreo, mas eu tentei parto normal, fiz todo o preparo, igual a Rony. Estudei tudo, fui atrás. Eu tive muito medo, mas o fato de eu ter trabalhado em maternidade me ajudou, assim, com essa escolha, né? Eu sabia quanto era bom pro bebê, pra mãe, então eu optei por parto normal. Mas ele escolheu o bichinho De cesárea. É que assim, ele já mostrou para o que veio mesmo, né? Porque eu fiquei igual a Rony, com 37, eu já falava, ai, vem filho, que eu já tava assim, ansiosa. Não aguentava mais esperar. Aí ele veio, gente, no dia de completar 40 semanas, assim, pontual. Que a DPP era 10/10. Nossa, ele veio no 10/10. Ele veio o dia da DPP dele. Veio exatamente. E aí, assim, né, entrei em trabalho de parto. Minha enfermeira obstétrica também foi lá em casa, mais ou menos 2 da manhã, ela foi. Aí chegou lá, deu uma olhada, tava de 3 centímetros também. E aí falou, vai demorar, e nosso combinado era ir pra maternidade só depois que o bicho pegasse mesmo, pra poder esperar em casa o máximo possível, ficar mais relaxada, enfim. E aí ela foi embora pra casa dela, porque era pertinho. Falou, não, vou pra casa, você fica aí, relaxa. Como, gente? Cara, mas é muito doido, assim, porque você entra num mundo que você não vê a hora passar. E, tipo assim, realmente eu relaxei. Peguei a bola de pilates, fui pro banheiro e fiquei. Na minha cabeça, eu fiquei lá uns 10 minutos. Eu passei horas no chuveiro. Horas. E aí o Bruno, que é meu esposo, né, foi lá e tal. E eu falava pra ele, sai daqui. Quase matando o marido. Deixa aqui meu momento. Enfim, aí ele ligou pra ela, eram umas 6 da manhã. E ela foi lá em casa, né, me avaliar de novo. Quando ela avaliou, falou, menina, você tá de 8 centímetros lá pra maternidade agora, que você vai ganhar esse menino. E aí eu, nossa, glória a Deus, graças a Deus, vamos. Gente, a gente pegou aquele trânsito ali, ele nasceu na Prêmio, no T4, quem é de Goiânia vai entender. Aquele trânsito de 7 horas da manhã ali, sim, ó, daquele horário das crianças indo pra escola, trabalhando, naquele pico de trânsito. E ali eu me lembro bem de cada contração do carro, gente, coisa, assim, loucura. Aí chegou na maternidade, tava de 9 centímetros, já tinha dilatado mais. E aí a gente tentou, no expulsivo, eu cheguei a 10 centímetros, a gente tentou o expulsivo e tudo. O médico falou, deu desproporção pélvica, passou o vácuo. Será que eu explico o que é o vácuo? É o que? Pra quem não... de uma forma simples, né? Vai ajudar a mãe a expulsar o bebê, assim. É tipo desentupidor, assim. Aí ele puxa assim, dá uma explicação.
E aí, mesmo assim, ele não veio de parto normal. Nesse caso, teoricamente, era pra ter vindo, porque puxou, né? Só que aconteceu, na hora que foi, aí, né, não veio, a gente tentou por 3 vezes e realmente não nasceu. Aí o médico falou, agora a gente vai pra cesárea pra poder, né, tirar, porque já tá você cansada. Ele também cansou, né, porque faz a ausculta do bebê e tal. Então ele falou, o bebê cansou, a gente vai pra cesárea. Quando abriu, o médico, antes de me mostrar, ele falou assim, de lá, ele falou assim, Sâmia, ele não ia realmente nascer, nem com vácuo, porque ele encaixou de uma forma que era pra cabecinha dele passar de um jeito e ele tava preso de lado. Então, isso é desproporção pélvica. A minha pelve não abriu o suficiente pra ele encaixar certinho. Então, como a gente falou, né, ela falou no início, o bebê acaba aqui. Escolhe nesse momento. Vocês têm em comum que vocês são mães que gostam de estudar, né? Ela comentou que gosta de estudar, você também. Eu também acho muito interessante essa questão de estudar, porque viemos numa geração que temos mais recursos, então por que não usar? Mas às vezes a gente lida com o preconceito de achar que a gente é fresca, que, fiz com meu filho morrer, mas a intenção era matar? Sim, né? E aí vocês tiveram todo um preparo, a Sâmia, que eu pude acompanhar um pouco mais de perto, eu sei que ela estudou sobre alimentação e tudo. Acredito que você também tenha visto esse lado. Mas aí agora eu quero ver de vocês a questão do choque. O que você estudou, do puerpério, da amamentação e como que foi sua experiência? Você amamentou mamadeira, conseguiu amamentar pelo seio? Como é que foi, assim, o choque da teoria versus realidade para você, Ruane? Eu posso dizer que a realidade é muito mais difícil que a teoria, é óbvio. A questão da amamentação. Eu digo que eu tive uma sorte, assim, também de ter dado tudo certo, apesar de que o início foi muito complicado. Imagino que a maioria das mães passam por isso também, que é peito racha e dói demais, né? Eu lembro que eu ia dar mamar e aí eu tinha que fechar o olho e contar até 10, assim, para passar aquela dor inicial, né, de quando o bebê tá puxando. E eu respirava para não desistir. Tive que fazer laser, e aí, assim, tentar todos os recursos possíveis que no caso eu tinha. Então, fui para consultora de amamentação, para ajustar a pega, né? Porque, assim, mãe de primeira viagem, no meio da pandemia, não tinha... nem a rede de apoio não estava muito próximo, assim. E aí, fluiu. Chegou um momento que deu tudo certo, mas foi assim, depois de uns 15, 20 dias, sentindo dor todos os dias, com o bico do peito sangrando. Pedrou, fazer massagem. Mas você conseguiu amamentar? Consegui amamentar, amamentei até os 2 anos e 7 meses. Nossa, que guerreira. Gente, palmas pra essa mulher. Nossa, sim! Bezerra, gente. Foi bezerra, menina. Então, é bom, mas é ruim, porque assim, é a realidade, né? Eu tenho mais que amamento, vão saber da dificuldade. E realmente, assim, eu não romantizo de forma alguma. Porque, inclusive, eu decidi parar a amamentação, porque eu comecei a sentir muita dor no ombro, assim, a bebê já estava grande, né, 2 anos e 7. Então, eu ia pegar ela, assim, meu ombro já chorava, eu já não aguentava mais. Ela acordava muito, isso aí foi uma coisa que ninguém conversa sobre, né, não conta muito. Mas a questão da privação de sono, meu Deus, eu acho que foi a parte mais difícil, assim. Eu acho que nem o parto, nem a amamentação não foi tão difícil quanto a privação de sono, porque é um negócio que tá ali todos os dias e te cansa, né? Cansa o psicológico. Sem mentira, uma vez eu tava tão cansada. Eu era mamãe, era de madrugada. Tipo assim... Sem mentira, eu vi o ventilador na minha frente, assim, o ventilador fazia assim, pra mim. Eu juro! Aí eu acordei assustada. Tipo assim, era cada fechado de olho que eu dava, eu meio que parece que eu alucinava, era um trem muito esquisito, e eu achava que eu tava ficando doidinha. Eu ficava, meu Deus, mas era tipo... A privação de sono. E quando eu acordava, o menino dormindo, eu acordava desesperada, achando que eu tinha sumido. Eu tava assim, sumiu. Aí eu cutucava o Murilo, aí ele, véi, tá no berço, respirando. Nossa, já aconteceu comigo, de procurar na cama, assim, Isso, pegar a perna do meu marido, achando que o menino caía.
Nossa, no início eu fiquei A meio... gente fica um pouco, assim, eu não sou... E a questão da amamentação pra você, Sam? Então, pra mim também, assim, eu estudei bastante sobre a amamentação. Eu estava muito em paz de saber que poderia acontecer de não dar certo, de rachar o bico do peito, de tudo isso eu estava preparada. Sim. Até porque essa questão de trabalhar na maternidade também, eu via muita realidade, né, das mães ali. Então, eu tava tranquila quanto a isso. Comprei mamadeira, comprei bico. Eu tava assim, ó, equipada. Tava tranquila, apesar de querer amamentar, porque eu falo que a amamentação é escolha. Se você não quiser, tipo, a primeira dificuldade, você vai falar, não quero e pronto, acabou. A não ser que o leite tenha secado, né? Isso. Realmente Aí não tem escolha. como. Não é escolha. Mas assim, se você quiser, tipo, desistir no início, tem tudo pra desistir. O que aconteceu comigo? Foi perfeito. Tipo assim, não teve nada pra falar assim, vou desistir. Não, meu bico não rachou. Meu leite desceu normal. A pega dele foi perfeita. A língua normal. Tudo normal. Aí ele pegou certinho. E aí eu falei, tá, deu certo aqui, então, beleza. Então essa parte foi maravilhosa. Aí vem o quê? O restante que ninguém fala, que aí começa pra mãe ser difícil, a amamentação, que é a privação de sono. Então, vamos supor, se você dá a mamadeira, você pode dormir, seu esposo dá a mamadeira. Tem horários, né? que você Tem consegue. horários. Sua mãe pode dar a mamadeira enquanto você dorme. Então, isso aí da amamentação é o que pega. Eu acho que realmente nada de romântico, assim, em amamentar. Apesar de, igual eu falei, pra mim foi perfeito aquela parte ali que não aconteceu nada. Meu peito não empedrou. Não rachou, não senti febre. Só fluiu. Mas essa parte de amamentar, de ter que acordar, A roupa, a né? roupa, Não é de você qualquer estar roupa. num lugar, de você não poder sair, porque você vai ficar um tempinho. No início, eles mamam com mais frequência, né, ali, né? Então, fica totalmente refém, porque era amamentação exclusiva, ele não tomou fórmula nem nada, então não podia sair, era só eu ali pra quando ele sentisse fome. Então, nossa, isso aí pega demais. E aí, eu tô até hoje, E o Ian tá com 1 ano e 6. Mas você quer desmamar? Já por agora? Já comecei o processo, mas não fluiu ainda, sabe? Ainda mama. É O complicado processo de desmame, desmame. no seu caso, foi mais tranquilo, por ela estar maior? Não. Não, foi terrível. Vamos entrar no ponto de desmame, mas eu vou compartilhar a minha experiência com a amamentação. O meu peito nunca teve bico, era invertido. Então, na maternidade que eu tive, tive uma consultoria lá, né, e tal, mas assim, foi péssima. Então, aí doeu, rachou. E era como você falou, era eu amamentando, com o olho fechado, olhando pro outro lado. Eu não dava conta de olhar pro Yuri. Porque, vou ser bem realista, a minha vontade de pegar ele e jogar longe. Porque doía pra caralho. Meu Deus, como doía. Eu falei, meu Deus, é meu filho, eu preciso amamentar. E realmente era uma escolha. Então, meu peito rachou, minou sangue. Eu tive muito leite, então empedrou. Inclusive, nos primeiros dias dele, eu acho que ele tava com uns 7, 8 dias, foi quando rachou, tipo, lascou tudo. Eu desesperei, que eu falei assim, vou atrás de banco de leite. Na minha cabeça, banco de leite ia me dar leite. Não tem. Porque, infelizmente, a demanda da doação é tão baixa que eles deixam pra quem tá em UTI. E aí, a hora que chegou lá, meu mundo caiu, porque falaram que não, que lá eles iam ensinar a pega. E eu falei, meu Deus. Inclusive, foi uma indicação da Sâmia, e no Célia Câmara, quem é aqui de Goiânia, lá tem essa questão de amamentação para ensinar pega, grátis, SUS. Mas eu também tive a instrução por... Não é doula que fala, não. Quem ensina? Consultora. A consultora. Então, assim, mas só com a questão do SUS já ajudou muito, mas a consultora também me aliviou. Fez o laser, que foi o que deu uma melhora, né? Mas foi um mês, assim, bem tenso. Inclusive, você vê o nível de desespero da mãe. A Sâmia, ela é minha cunhada, 2, né? Porque se cunhado fosse bom, não começava, e ela começa com 2. E aí, 2 vezes, gente. Mas ela é maravilhosa. Tanto que eu chamo ela de Cucu, minha Cucu. Teve um dia que eu tava desesperada e ela tinha leite armazenado. Eu peguei o leite dela, botei na mamadeira, entreguei pro Yuri. Mas aí ele não tava querendo pegar muito mamadeira por conta de confusão de bico. O meu desespero foi o quê? Eu entreguei ele pra Sam e eu falei, dá leite pra ele.
E eu achei assim... Mãe de leite. Mãe de leite. E eu fiquei... Na hora, eu não tive reação assim. Gente, será que eu tenho que perguntar pra ela? Eu meio que joguei o Yuri no colo dela e ela pegou e amamentou. E aí ele dava umas bicotas. Ele tava com fome, né? Ele tava com fome. Tadinho. Quando tudo acabou, eu e a Samia sempre estou chorando. Então, assim, amamentar realmente foi uma escolha. Eu não romantizo nada. Se uma mãe chega pra mim e fala assim, eu quero dar mamadeira. Eu falei, top, dá uma mamadeira. Porque realmente é muito difícil. Eu consegui amamentar o Yuri até 1 ano. Eu falei que com 1 ano eu ia iniciar o desmame. Na verdade, faltando quase 1 mês antes do aniversário dele, eu comecei o processo. Terrível. Por diversas vezes eu estressava e botava ele no peito novo. Porque eles estressam muito. Porque pensa, o leitinho ali da mãe... Eu já provei meu leite, eu esqueci de falar isso. Mas eu já provei, é docinho. Docinho. Aí eu pensei, não tive realmente... essa coragem, não. Eu tive. E aí eu provei o da forma é meio ferroso. Tipo, então eu falei, tá Dá muita explicando por diferença. que ele não quer. Pô, você mandou bem, né? Tipo assim, eu preciso experimentar isso aqui pra ver O que tá rolando. E aí, tipo, E ele chorava muito, ele brigava muito com a mamadeira. E eu saí de cena, porque ele ficava procurando o peito. Era eu colocar aqui, ele já ia, às vezes, no meio da noite. Aí o Murilo que entrou, o pai dele, nesse processo de dar a mamadeira. Gente, foi 15 dias até esse menino pegar. Aí no início tinha que bater com fruta, porque o leite puro ele não mamava. Aí agora ele pegou bonitinho, graças a Deus. Tá na mamadeira. Desmamou 100%, desmamou. Meu peito foi 1 semana e meia pra parar de produzir leite. Empedrou o lado de cá, o outro ficou de boa. Mas enfim, eu achei que eu ia ter que tomar remédio, porque disse que tem que tomar remédio, mas graças a Deus não precisei entrar com medicação e encerrou. Enfim, como estamos falando, vocês amamentaram por um longo período, eu não fui tanto, mas 1 ano, Mas foi né? muito Mas porque falam que é até 6 meses. Agora a questão da introdução alimentar do filho de vocês. Como é que vocês lidaram com a dinâmica? Vamos puxar agora para a questão de dona de casa. Vocês têm que lidar com a dinâmica de criar o bebê, cuidar da casa, tem quem ajuda. Como é que vocês conseguem conciliar tudo isso daí? Porque o bebê em si já demanda muito. E aí, se a gente for para pensar que a gente é mulher e tem casa, marido... E a gente tá lá e acaba tendo que, né, dar conta. Não, com a minha primeira, né, filha, tô até tentando lembrar aqui, já tem um tempo, né, 4 anos. Mas eu lembro que no início minha mãe me ajudava, assim, com algumas coisas de casa. A gente não tinha uma funcionária, assim, era pandemia, então tava numa época mais complicada. Então minha mãe ia, sei lá, algumas vezes na semana, me ajudava com a casa. Mas a questão da introdução foi tudo por minha conta mesmo. Eu não tinha quem ajudasse nisso, assim, fazer comida e tal. Então, aí era todo aquele estudo também para, né, como fazer. Tem várias opções de introdução, dos vários métodos, o que tira melhor, não sei o que. Tira o sal, não pode isso. Enfim. E aí eu optei por fazer aquele BLW lá, né? Que é uma bagunceira. É uma bagunça. Mas depois foi bacana ver eles. Eu também sou dessa. Então eu comprei a cadeirinha de alimentação, né? Aí tinha aquele negócio já nem lembro direito, mas dos sinais de prontidão, né? Sim, pra saber se tá tudo certo. Ela então já sentava, já se interessava pelos alimentos, já conseguia pegar. E aí, assim, mas eu fui bem tranquila, eu acho. Eu não era aquela mãe ansiosa que ficava com medo, não tá comendo, tinha que comer mais. Porque eu acho que às vezes a gente cria um pouco essa noia, assim, essa expectativa, né? De que o bebê tem que já comer de cara comer. E aí, como amamentava, eu despreocupei. Eu já tinha essa noção de que poderia demorar ou não, então foi com 6 meses, mas foi sem muita expectativa. E aí eu começava com as frutinhas, cortava lá, botava na mesinha e ela ia pegando, e era uma bagunça, mais jogava fora do que comia. Desse jeito, né? Era o caos. Mas eu não tinha aquele, vamos pôr na boca porque tem que comer. Deixou ela explorar. E foi desde sempre, assim. E aí ela criou, eu achei legal, assim, um ponto positivo que eu vi. Eu não sei dos outros métodos, né? Não testei. Mas ela criou e tem
desde sempre, uma autonomia muito grande na hora de comer. Então, logo ela aprendeu, quando começou a pegar o garfinho também, ela logo aprendeu. Então, ela sempre comeu sozinha. Na verdade, ela só não comia sozinha, só não come sozinha até hoje quando vai pra casa da avó. Porque aí Mas a avó ué. aí a massa, dando a boca. É isso. E o Ian, Sami? Então, com o Ian, eu fiz o método BLW também. Fiz, na verdade, um misto, né? Que foi o BLW, mas também com alguns alimentos eu amassei e dava pra ele. Mas eu fui, gente, sim, sem expectativa, porque toda mãe que eu conversava falava, calma. E até a pediatra dele também falou assim, é até os 2 anos. Ou seja, ele ainda está na introdução, né? Porque ele tem 1 ano e meio, então é até os 2 anos essa parte da introdução. Então, eu sou muito tranquila quanto a isso. No início, mais jogava fora, mais fazia bagunça do que comia realmente. Eu acho que é um método muito positivo. Ele é muito difícil ele não querer alguma coisa. Ele sabe bem o que ele quer, o que ele não quer. Então, ele já comeu de tudo, jiló, come tudo. Principalmente se ele tiver autonomia. De pegar. De pegar e conhecer e ele mesmo explorar. Então, sempre deixo. Graças a Deus, ele é muito bom para comer. Mas ainda tá nessa fase, né? De conhecer. Tá com 1 ano e meio. Acho que falta alguns alimentos ainda, assim, diferentes, né? Que ele nunca comeu. Mas eu adoro. Não é fácil conciliar com a rotina da casa, porque esse início você tem que fazer sem o sal. E eles comem isso aqui. Fazer pouquinho. Ou menos ainda. Então, tem que fazer bem pouquinho. Então, você vai fazer o arroz. Aí, você tem que fazer pra sua casa, normal, dia a dia. Mas tem que fazer pro bebê. Então, nossa, gente, isso desgasta. Ainda mais que você tem que pensar assim, tem que apresentar vários alimentos. Aí, tem que comprar no supermercado, vamos supor. Porque se compra muito, perde. Isso, perde. Tem coisa que eu não como. Felizmente. A introdução da mãe. A introdução junto com a criança também. E aí, você tem que comprar. Então, rola um desperdíciozinho. Isso é muito chato. Mas eu não me arrependo. Acho que se eu tiver um próximo, vou fazer de novo. Você pensa em fazer com a Cecília? Penso. A cadeira, inclusive, tá guardada. Então, eu não me arrependo. Apesar de toda a bagunça, de tudo. Já escutei de muitas mães. Nossa, como é que você faz isso? Como é que você dá conta? Dá muita bagunça, já enfia na boca dele logo. Eu não acho que é introdução alimentar, você ir lá e já enfiar na boca da criança e come. Porque, gente, depois reverte tudo e a criança para de aceitar. Quando chega nessa fase de ter autonomia, não sei se são todas, né, também, mas eu percebo que quando chega nessa fase de ter autonomia, o Ian tá nessa de comer e as outras crianças que querem ter autonomia começam a negar os alimentos. Justamente porque não teve essa fase, né, de conhecer sozinho e tudo. Então, eu vejo muito positivo. Eu não mudaria isso, não. O Yuri também eu fiz misto. Algumas coisas amassadas e outro BLW. Lógico que trazendo pra realidade, a gente sabe que não são todas as mães que vão ter aquele tempo de lidar, porque realmente faz muita bagunça. Muita bagunça. Então, mas assim, cara, criar um filho não é fácil, mas você saber que isso é uma fase que você se esforçar um pouquinho ali pra, né, literalmente se doar, a gente já se doa tanto, mas se doar ainda mais, é mais cômodo você dar na boca, cair no chão, muito mais, mas saber que justamente isso, que a criança vai ter autonomia, porque é muito textura. Eu, macaca velha, adulta, tem comida que eu não gosto por conta da textura. Vai lá olhar. Eu não gosto de fruta, gente. Eu não gosto de fruta. Com sal. Não, com sal eu como. Goiaba com sal, manga com sal, melancia com sal, maçã com sal. Tudo com sal eu como, mas assim, eu tenho agonia da textura, de geral, você não gosta. Porque você vai lá ver, comi tudo amassadinha, perinha lá raspada e tal. Então, assim, eu entendo, mas vamos trazer agora pra uma realidade que não são todas as mães que conseguem fazer isso. E agora, trazendo para essa questão da realidade, vocês conseguiram acompanhar a maternidade dos filhos de vocês, assim, presencialmente, até quanto tempo? Porque eu escolhi vivenciar 100%. Eu trabalho de casa, eu sou publicitária, então eu tenho uma cliente, tudo. É muito difícil, inclusive, trabalhar com menino dentro de casa, a rotina. Tem vezes que tá de madrugada, eu tô lá mexendo em coisa da cliente, em post e tal. Mas eu fiz
entrevista pra trabalhar fora, voltei chorando porque eu fui aprovada. E eu, tipo assim, sabe quando você não quer ser aprovada, mas você... Ai, foi... Na minha cabeça como uma bosta. Porque eu falei, caraca, a empresa é maravilhosa, tudo que eu queria, mas agora eu quero viver. Foi até um ato de loucura não ir trabalhar, porque financeiramente as coisas apertam, mas tamo aí, na fé e na coragem, vivendo. Porque eu preferi tirar de mim pra dar pro Yuri, então hoje em dia eu não tenho luxo de sobrancelha, unha, isso aqui foi eu que pintei, não olha de perto, porque não deu pra limpar, no banho sai. Então, assim, trazendo pra realidade, vocês conseguiram viver esse, tipo, 100%, pararam de trabalhar ou voltaram? Como é que foi essa questão? Foi uma opção também afastar do trabalho e me doar mais à maternidade. A gente até também estava conversando um pouco sobre isso. Minha mãe, ela trabalhou muito a vida inteira, assim, e aí eu meio que cresci ouvindo muito ela falar, assim, da falta que foi não estar tão presente, né? Então, trabalhava de manhã e à tarde, e ficava com alguém da família ou com o babá. Então, eu sinto nela hoje essa falta mesmo, assim, dela relatando. E, querendo ou não, realmente foi isso. A gente, eu e a minha irmã, a gente sentiu também essa falta, assim, querendo ou não. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu via no trabalho, no estudo, né? Era o que eu sabia fazer, a minha vida era isso, assim, né? Então, a maternidade veio para mudar mesmo, de fato, a minha cabeça. E foi uma escolha me doar para a maternidade. Enfim, eu fiquei afastada mesmo, assim, do trabalho um ano e pouco, até que eu comecei a fazer algumas coisas home office também. Mas mesmo assim, a dificuldade de ter a criança em casa. E a minha filha sempre foi muito apegada, então... E ela sempre foi muito apegada e muito ativa. Eu não conseguia deixar ela num cantinho fazendo alguma coisa. E ela me dá um tempo, não dava. E eu sempre precisei muito, assim, de me concentrar. Para fazer uma coisa, eu preciso, assim, pelo menos 1 hora focada naquilo, porque não flui para mim. Então, sempre foi um grande desafio, até que a gente conseguiu contratar uma babá. Ela já tinha, acho que uns 2 anos, mais de 2 anos. A gente ainda não queria colocar ela na escolinha, porque eu achava ela não conseguia conversar ainda. Eu falava, eu quero colocar só quando ela conseguir falar, porque eu fico mais tranquila. Enfim, como a gente tinha essa possibilidade, falei, não, vou tentar primeiro a babá. Foi quando a gente contratou uma babá, então ela ficava ali mais próxima e eu conseguia trabalhar home office. E aí, assim, eu fui seguindo com esse trabalho home office, e aí logo ela entrou na escolinha, e aí facilitou mais. Com 3 anos ela foi para a escolinha. Então, eu tinha pelo menos uma manhã ali para conseguir Lidar com tudo. Lidar com tudo e tentar trabalhar ali na medida do possível. Acabei criando uma marca também, pensando em formas alternativas de trabalhar também, que facilitasse isso de estar em casa e de estar presente. Mas é difícil, é algo que eu trato na terapia, assim, constantemente. Politicada, terapia. Exatamente, porque, querendo ou não, é a gente abrindo mão da gente, né? Sim. Que a gente faz muito plano quando a gente antes de ser mãe, né? A gente tem uma visão. Sim, e dá um peso, querendo ou não, assim, eu vou parar, vou ficar todo esse tempo parado, e aí depois o filho cresce, e aí você também tem que se encontrar de novo, como é que vai ser isso? Então, aquele medo, assim, de quando eu, né, for vontade de fato fazer algo. Então, assim, vários medos, várias coisas passam pela cabeça, mas não me arrependo. A próxima tá aí e eu também quero poder ter esse tempo. Eu falo que o que eu converso muito na terapia é isso. Eu acho que qualquer caminho que você escolhe ou às vezes você é obrigado a ter que seguir. Então, seja você sair para trabalhar e deixar seu filho em casa, ou optar por ficar em casa e não ter o trabalho, você vai ter seus ganhos e suas perdas, né? Assim, independente da escolha que você fizer. Eu acho que eu todos os dias tento ficar bem consciente disso, de que é uma escolha minha, e tentar pensar mais nos frutos que eu vou colher com isso do que com as coisas que eu perdi, eu estou perdendo, sabe? Antes de passar a palavra para a Sam, eu digo que a gente está regando a plantinha, né? Um filho, a gente está ali criando um humano, gente, um adulto futuramente, então muita coisa vem de base. A gente
entende que não é fácil, que tem mães que não conseguem lidar, mas como a gente consegue fazer isso. Mas eu tiro muito o chapéu pra mãe que trabalha fora e Nossa, tudo. isso. Porque, cara, o filho é o seu coração fora do peito. Então, você conseguir confiar numa escola ou confiar numa pessoa é muito difícil. Então, acho que independente se abriu mão ou não do trabalho, tudo é difícil. Tudo é difícil. Fala, Tânia. Eu também abri mão, tô em casa. Eu trabalhava na maternidade, como eu falei, né? Eu sou psicóloga, trabalhava na maternidade. E aí eu tentei voltar. Fiquei uma semana e falei, não consigo. Foi ruim pra ele a adaptação. A gente falou da questão da amamentação, né? Então, ele não pegou a mamadeira de jeito nenhum. Eu deixava o meu leite. E aí, foi, assim, uma fase muito difícil, porque ele estava no início da introdução alimentar. Então, é aquela questão que eles não comem suficiente para... Eles nem entendem, né? Que é para comer, para encher a barriguinha. Então, comer era, tipo assim, só apresentava mesmo a comida. E ele não pegou de jeito nenhum a mamadeira. Tentei copo, tentei tudo se dispensar. E aí, foi, assim, muito complicado. Sofri demais. Falei, não dá. Realmente, eu vou abrir mão desse período. Eu penso ser por um tempo determinado, né? Não vou ficar em casa para sempre. Enfim, não quero desistir da minha carreira também. Mas ele precisa de mim agora. É um período que, graças a Deus, né? Pude escolher, igual a gente falou, né? Não tem mãe que não tem essa opção. Infelizmente, tem que voltar. Ou felizmente também, gente, que eu conversei já com mãe que não aguentava mais. Tava contando as horas, tipo assim, nossa, eu vou voltar e tal. E tá tudo bem também, tá tudo certo. Cada família, cada pessoa tem uma dinâmica, né? Mas lá em casa não funcionou, não deu certo. Sofri demais. Falei, não, melhor eu abrir mão. Gente, quando eu abri mão e voltei, assim, pra casa, que eu falei assim, não, agora eu vou ficar com ele, foi um alívio. Eu senti assim, ai, que bom que eu senti que foi a escolha certa. Eu tive a sensação... nem sei. Eu fiquei muito mal comigo. Eu fiquei uma semana muito triste, me sentindo mal. Porque, caraca, eu dispensei o emprego e, né, tipo... Financeiramente eu não podia ter feito isso. O que eu tô fazendo? Que loucura. Mas, assim, não me arrependo. Uma coisa que, quando eu dispensei o emprego, eu liguei pra pessoa, né? Falei assim, te agradeço o seu tempo e tudo. Porque, não, eu queria expectativa na empresa também. Sim. Mas eu acho que dinheiro no mundo vai pagar eu perder os passos dos meus filhos. Tipo assim, o primeiro passinho dele. Tipo assim, eu vou me culpar demais se eu não conseguir viver isso. Então, eu prefiro abrir mão aqui de um monte de coisa, passar uns perrengues, mas pra ter isso. E quando ele andou, eu chorei pra caramba. Meu Deus. Eu falei assim, isso. não, tanto é que eu falei assim, agora eu vou enviar meu currículo. Agora eu sei o que eu faço. Agora, assim, maternidade, a gente, nós que vivenciamos mais de perto, a gente acaba se envolvendo tanto, né? O tempo todo a gente não sai. Eu, particularmente, não vejo muitas pessoas nem nada, né? Então, assim, 24 horas ali vivendo, é final de semana ou outro. Como que vocês conseguiram conciliar vocês como mulheres? Porque a gente acaba se esquecendo. Como que você conseguiu, tipo assim, parar, ei, eu tô fedendo leite, eu não escovei os dentes. Tem hora que não dá, gente. Tinha hora que eu não conseguia fazer cocô. Irá escovar o dente, sabe? Cara, tipo, a necessidade. Principalmente o iniciozinho. Assim, né? Então, assim, que momento que vocês pararam e falaram, epa, eu preciso me reconectar, preciso cuidar de mim, eu vou conseguir aqui lidar com o esporte, como, né, vocês fazem crossfit. Como é que foi pra vocês? Assim, não, eu preciso tentar buscar a Ruane lá de trás, a Samia lá de trás, né? Porque além de mãe, somos mulheres. E como é que foi pra você? Muito difícil. Justamente porque como eu coloquei na minha cabeça, né, que eu decidi pela maternidade, né, então eu quase que criei um bloqueio para todo o resto da minha vida. É como se a minha função fosse apenas essa. Não conscientemente, né? Sim, conscientemente mesmo. Então, nos primeiros anos, eu vivi para a maternidade e é como se eu não pudesse olhar para outras coisas. Eu falo que é a mãe de coque, né? A gente... o penteado oficial. O penteado oficial da mãe. Então, eu vivia com coquezinho, não saía, não tinha essa vontade mesmo de outras coisas, porque o foco o meu trabalho passou a ser cuidar de uma criança, e aí
quando que eu pensei, poxa, tá demais. Foi justamente quando eu comecei a sentir dores no meu corpo. Então, meu corpo já estava pedindo socorro, assim. Eu não conseguia, eu não tinha esse tempo, eu não me priorizava. Então, eu não ia fazer exercício. Eu fiquei, assim, parada praticamente 100%, uns 2 anos. E aí comecei, eu ia amamentar, dor no braço, e dor na coluna, dor pra tudo quanto é lado. E eu falei, não, tá muito, eu não dormia ainda, foi uma fase assim, tava ficando muito difícil. Então, a questão da amamentação, né, de ter amamentado por muito tempo, veio com essa dificuldade do minha filha acordava de 2 em 2 horas à noite, de 3 em 3 horas. Você fez cama compartilhada? Sim, o marido saiu da cama. E por quê? Não, porque só era o único jeito. Cama compartilhada. Todo mundo fala assim, nossa, é a melhor coisa que tem. Aonde? Depende, pro bebê, né? Às vezes que o meu sovaco, meu braço, era horrível. Então, mas assim, era o único jeito de eu conseguir dormir um pouco, porque senão eu tinha que levantar e ir pro quartinho, né? Eu tô nessa ainda. Né? Aí no outro dia você tá quebrada. Isso, então eu falava, gente, não vou ficar levantando toda hora. Vai ficar aqui mesmo, porque eu só deito de lado. Só põe aqui. Só põe Vai, aqui. meu filho. Isso, então... Era isso, aí teve essa dificuldade, eu já não estava aguentando. Então, assim, eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. E aí foi quando o exercício entrou na minha vida. Graças a Deus, eu comecei, era no prédio, tinha uma academia, eu comecei lá bem devagar. Nossa, eu quase não ia. Tinha uma personal e eu acho que eu só realmente comecei a ir porque ela chegava lá e vamos, Botava aí eu pressão. tinha que ir. Então, no início foi muito difícil. Mas aí, a partir desse momento, depois que eu tive essa pausa da amamentação, e aí que eu comecei a ir pro exercício, foi quando a gente lançou a nossa marca fitness, então isso me envolveu no mundo fitness, isso assim, acho que foi um maior marco, assim, porque eu me envolvi com outras coisas para além da maternidade, mas demorou. E você? Eu, quando na gravidez, eu continuei treinando, né? Então, assim, sempre o CrossFit, depois que eu comecei a fazer o CrossFit, né? Sempre foi uma terapia, assim, pra mim, sabe? Aquele momento que é eu comigo mesma e um momento pra mim. Então, eu trabalhei muito isso na minha cabeça, de tipo assim, eu vou voltar. Eu vou dar um jeito de voltar. E eu fui liberada a voltar com 40 dias. Mas, caraca, né? Minha obstetra liberou e tudo. Mas eu falei, cara, 40 dias também não dá, né? O que eu vou fazer? Porque eu não tenho rede de apoio aqui. Minha família, como eu falei, eu moro aqui em Goiânia, então, uns 12 anos. Minha família é do interior. Então, assim, meu esposo trabalha o dia todo, só volta à noite. E aí ficou naquela, assim, mas eu vou... E eu na minha cabeça, né? Eu vou voltar, eu vou fazer algo por mim. Eu preciso porque é bom pra mim e pra ele. Então, coloquei isso na minha cabeça. E aí, com 3 meses, quando eu vi que tinha um espaço de tempo ali, que ele poderia ficar tranquilo, Sem mamar, e que daria certo naquele horário, eu falei, tá, eu vou com ele, porque aí eu deixo ele no carrinho, né, com 3 meses, tranquilo, deixo ele no carrinho e treino. E assim eu comecei. E, gente, isso mudou a minha vida, eu não sei nem explicar, assim, 100% mudou a minha vida. Porque eu comecei a olhar pra mim, tipo, cara, o CrossFit é um esporte que você... Cada conquista, né? Assim, uma coisa que a gente consegue, autoestima eleva. A gente fica, nossa, eu saí dessa barra aqui pra essa. Eu pegava de 10, agora eu pego de 15. Eu fazia adaptado na caixa, agora eu faço tal coisa. Então, aquilo ali era aquele momento pra mim. Aquele momento ali que eu olhei pra mim e falei, nossa, agora sim. Porque eu acho que a gente tem que ter alguma coisa. Sei lá, qualquer coisa que você faça, que você fala assim, ó, nossa, esse tempo aqui foi meu. Nem que seja um banho, Premium Plus. Esse momentinho aqui. Então, isso foi... Eu consegui. E graças mesmo, assim... Obrigada a Deus pela vida dessas pessoas. Eu até fico emocionada. Que eu tenho uma rede de apoio lá no CrossFit, assim... Incrível, porque o CrossFit é uma comunidade, todo mundo zoa o CrossFit. Sim. Né? Nossa, esses crossfiteiros aí, parece testemunha de... Enfim. Aí... chato, né? Esse chato, essa comunidade chata. Cara, vocês não têm noção o que um faz pelo outro ali. Então, essas pessoas
mudaram a minha vida em relação a isso. Por quê? O Ian foi ficando maior, ele não queria ficar no carrinho. E aí Normal. o pessoal acabava... E ali todo mundo foi se acolhendo e pegava ele. Tanto que todo mundo brinca lá que o Ian é o nosso filho. Não é o meu filho, não é da Sâmia, é o nosso filho. Então todo mundo ali acolheu isso e viam essa questão minha de que era importante pra mim. E, gente, passou a ser importante pra ele. Porque é o momento que ele sai também Que ele sai de casa. Eu não tenho um momento assim, por exemplo, não sei como que é pra Rony, mas de vez em quando ela deve ir na mãe dela, sei lá, visitar alguém. Eu não tenho isso aqui. Então, eu moro afastado. A família do meu esposo mora em outra cidade também, aqui perto, em Senador Canedo, mas querendo ou não, é outra cidade. Então, eu não tenho esses momentos de, tipo, vou ali. Não tenho ali. E o meu ali virou CrossFit. Então, com 3 meses, eu comecei a ir. E, cara, tipo assim, isso na minha vida é, assim, fundamental, todos os dias. Da hora, hoje, a gente saiu mais ou menos o horário que eu vou pro CrossFit. E aí, a gente entrou no carro, ele sentou na cadeirinha, olhou pra mim e falou, Bibi? Bibi é a tia Gabi, lá do CrossFit. Aí ele já E ele sabe já que horário... associou o horário com o entrar no carro, ele achou que ia lá nela. E ele, Bibi? Aí eu, não, filho, hoje a gente não vai pro CrossFit. Então, é importante pra mim e pra ele. E eu estando bem, lá meu esposo fala assim, não, é uma questão de necessidade você ir pro CrossFit. Sim, porque senão todo mundo sofre. O menino, o marido, a gente. A gente, então... Pra mim, foi esse, assim, quando ele tinha 3 meses, que eu falei assim, eu preciso desse momento. Gente, às vezes a casa tá de cabeça pro ar. Eu olho e falo assim, mas eu vou pro CrossFit, que aí quando eu voltar, eu tô desestressada, eu vou arrumar a casa tranquila, feliz. Então, foi isso. Assim, pra mim foi importante. Os nossos filhos estão pequenos, né? A Isabel tá com 4, assim, mesmo que é uma idade maior que o do Ian e do Yuri. Mas a gente tem muita coisa que vem por aí que a gente não tem noção. Vai chegar a fase da adolescência, vai chegar... Adulto, vai ser um adulto. Então, a gente tá criando, como eu falei, adulto, né? Mas, assim, pra gente... Porque, nossa, eu queria falar muita coisa, gente do céu, mas... São muitos... Mas, assim, pra encerrar, assim... O que é a maternidade pra vocês hoje? Como mulher, o que ela transformou dentro de vocês? Vocês se arrependem? Tá tranquilo falar que se arrependem? Porque eu acho que até é uma questão, às vezes, que vem uma carga que mãe não pode reclamar de nada. Mãe não pode reclamar do filho, porque não ama. Não, gente. É porque tem dia que tá estressada. Não é que não ama, mas então, como a maternidade, com todas essas loucuras, o que ela é pra vocês? O que mudou na vida de vocês? Teriam mais 500 filhos? Não teriam filhos? Como que é? Pergunta difícil, pergunta de 1 milhão essa. Meu marido, a gente fala muito, assim, que acho que todo mundo... Claro que tem quem não queira, mas todo mundo devia passar pela experiência de ser pai e mãe, porque faz com que a gente calce as sandálias da humildade, assim. Eu acho que faz a gente pessoas melhores. Eu, né, posso falar por mim, assim, lá de casa também. E a gente exercita a nossa paciência todos os dias. Coisas que antes a gente via no filho dos outros. Na maternidade que você entende que o buraco é muito mais embaixo. Que a gente paga a língua. Que a gente paga a língua. E que a gente começa a entender mesmo o outro ser, né? Então, todo o desenvolvimento. Então, é um crescimento enquanto pessoa, assim, para mim. É um desafio enorme, a maternidade para mim é um desafio, assim, gigantesco, principalmente por essa questão trabalho e maternidade, assim. Mas não me arrependo, tem dias que sim, mas no geral não. Assim. É porque a gente acaba conhecendo um amor tão puro e tudo, que vale todo o caos. Vale a pena tudo. Você para assim pensando, não, mas vale a pena. Meio que eu acho que a gente se sente amada de um jeito que ninguém nunca te amou desse jeito. A mãe da gente ama, mas parece que aquele bebezinho ali, a necessidade dele com a gente pensa assim, a gente entende o amor da mãe. É um vínculo gigantesco. E é até para realmente entender as nossas relações enquanto família mesmo. É isso, assim, tem dias que são surtantes mesmo, que dá vontade de sumir, dá vontade de você amar e fugir. Mas acho que são coisas momentâneas mesmo, e é a maternidade real. Assiste a Ruane antes e com certeza. Pós-maternidade, mas é uma versão... É uma versão melhorada, eu acho.
a gente cresce como ser humano. Nossa, Que a gente evolui. muito provavelmente eu não teria 10, mas a segunda tá Fábrica. Encerrado. Vai ser a última, vai ser a última, assim. Se Deus quiser. Eu faço das minhas as palavras da Luane, assim, a gente melhora como pessoa, não sei nem explicar, assim, a maturidade que vem. Eu não sei se é pra toda mulher, eu acho que tem mulher que realmente não passaria por tudo de novo. Eu acho que tirando algumas fases da gravidez, que, gente, gravidez não é fácil, a minha, assim, foi em específico, mas ser mãe, assim, a gente transcende um amor, um olhar pra tudo. Você quer ser melhor, você quer ser uma pessoa melhor, você quer tudo de melhor porque você tá criando um outro ser humano, assim. E é igual eu falei, o amor que eles sentem pela gente, a gente por eles, é uma coisa tão, tão doida. Eu sei que daqui uns anos, eu até já vi um vídeo assim no TikTok, enfim, nessas coisas. Daqui uns anos ele vai ter outras coisas preferidas, né? Vai ser o amiguinho da escola, vai ser um super-herói, vai ser depois a namorada, enfim, vai mudar isso, esse amor que ele tem por mim. Mas o meu por ele, jamais, jamais. E é o mais perto que a gente chega do amor de Deus, né? Sim. E eu entendi isso quando, assim, minha cabeça explodiu. No Baby Blues, que é aqueles 15 dias ali que a gente passa, né? Cara, aquilo, eu chorava tanto, assim, eu não tava triste, não era tristeza. Pra mim, né, não foi tristeza. Eu sei que pra algumas mulheres, sim. Pra mim não foi tristeza. Era um choro de amor de mães. Sim. E o que eu faço com isso? Aí eu chorava, eu rezava, Senhor, o Senhor me ama sim. É isso que é o amor de Deus. Nossa, gente. Aí eu chorava porque eu pensava, minha mãe me ama sim. Meu Deus, minha relação com a minha mãe assim, mudou totalmente a forma de olhar pra ela, porque, cara, a gente se transforma muito. E eu vou passar por isso de novo, porque eu pretendo ter mais um. Não quero encerrar a fábrica, não. Quero ter mais um, porque eu fui filha única um tempo, então eu acho que ter um irmão é positivo. Tem que ter, até porque é amor demais, né? A gente tem que dividir um pouco. Vou ter mais um pra... Mas aí que você se engana, né? Porque todo mundo que fala que é o segundo, aí vem... mais amor, né? A gente ama o filho como o irmão daquele bebê. Enfim, eu acho que o amor também vai dar uma mudada. Mas, nossa, cara, eu acho que é surreal. Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência. Eu super entendo quem não quer ter filho, porque é tudo isso. Porque a gente tá aqui, ó, falando da maternidade, tanto que é difícil. Então, eu entendo que tem mulheres que não querem passar por isso, mas é uma experiência que Eu sinto que eu comecei a valorizar coisas, tipo assim, pequenas, sabe? O primeiro passo do Yuri, às vezes ele tá brincando, ele tentando encaixar um negócio, eu tenho que cair pra fora, eu fico, que coisa perfeito, maravilhoso. Então, a gente fica mais sensível e eu sinto que mais humana. A maternidade te traz uma humanidade, não que a gente não tivesse antes, mas sei lá, realmente... Você falou uma questão muito bonita do amor de Deus. Eu acho que, independente de crença e tudo, né? Quem crê no ser maior, o amor de Deus é isso. É te amar... Velho, você ama seu filho cagado. Você ama seu filho doente. Nossa, quando tá doente, principalmente. Você fica louca. Você fica, meu Deus, tá doente. Tipo, você ama ele de todas as formas, de todos os jeitos. Você vibra com as conquistas deles, porque eles são pequenos ainda. Então tem muita coisa pra frente. E eu chamei vocês porque são mães que eu admiro, que vivenciaram essa questão de poder estar, né, ali na maternidade e tal. Porque eu sei que vou entrevistar outras realidades aqui que não são como as nossas e ver o tanto que, independente de cada situação, o quanto ser mãe engrandece nós como mulheres. E eu fico feliz que vocês tenham tido esse privilégio, mas o principal, tenham a consciência do amor que vocês estão criando e também não se esquecer como mulher, porque é algo que eu acho que é o principal para a gente fluir na maternidade e em tudo. Porque se a gente se esquece, vive só ali, o nosso filho não tem o nosso melhor. É verdade. Então é isso, gente. Eu espero que tenha uma segunda temporada pra gente falar mais coisas. E aí vai ter essa sim. Sim! Ai, eu fico muito feliz. Obrigada por vocês terem tirado um tempinho de vocês pra gente falar. E é isso. Obrigada pelo convite. Adorei nosso bate-papo. Foi ótimo. Foi ótimo. E é isso. A nossa troca
saber que estamos no mesmo bairro. Bem parecida, maternarda, a gente Pois é, muito bacana. Mas é isso. Boa hora pra Cecília. Muito obrigada. E até a próxima, gente. Espero que tenha uma próxima. Tem muitos capítulos ainda também. Na volta a gente compra. Como assim?